E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola de idiomas online Forlang. Hoje nós vamos ter uma aula de italiano e vamos ver il verbo avere. Verbo avere seria o verbo ter, ok? Então vamos aprender a conjugar esse verbo aqui, é muito, mas muito importante. Vocês talvez não tenham noção disso. Então vamos entender como é que funciona. Aqui nós temos os pronomes, certo? E eu posso traduzir rapidamente o significado de cada um. Io seria eu, tu, você. Lui, ele. Lei, ela. Mas também pode significar o senhor ou a senhora. Você fala diretamente com uma pessoa usando esse pronome e a conjugação normal dele, se referindo a um senhor, senhora que você está tratando, certo? Noi seria nosso, voi, vocês, loro, eles ou elas, tá certo? Então, vamos à conjugação, preste bastante atenção na minha pronúncia. Io ho, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno, ok? Vocês veem que o H aqui é mudo. Então, vamos repetir, certo? Sei que eu já fui devagar, talvez você até repetiu, mas foque mais na repetição agora. Io ho, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Então vamos ver algumas situações onde nós podemos usar o verbo avere, ok? Verbo ter. Por exemplo, nós temos o seguinte. Essas três frases aqui a gente está falando sobre idade, né? Então quando você vai dizer, eu tenho tantos anos, 22, 23, 24, ou ele tem 25, 26, 27, ok? Você está falando da idade de alguém ou da sua idade, você vai usar o verbo avere. E notem só um detalhe, assim como no português, você não é obrigado a usar o pronome toda hora. Por exemplo, eu não tenho que dizer eu tenho 28 anos. Não, eu posso dizer tenho 28 anos, eu não preciso dizer eu. Também podemos fazer isso no italiano. Então notem que nessa primeira frase a gente tem isso. Ho 22 anni. Ho 22 anni, ok? Então estou dizendo tem 22 anos. Simples assim. Aí o outro, Marco ha 28 anni. Então estou dizendo que o Marcos tem 28 anos. Lei ha 40 anni. Então ela tem 40 anos. Simples assim. Então por que a gente não repete? Marco ha 28 anni. Lei ha 40 anni. Ok. Outro caso é quando você está tendo algum tipo de experiência, como sentir sono, você tem sono, ou você tem fome, ou você tem sede, certo? Então a gente fala, olha, eu tenho sono, no italiano, né? Ou você fala, eu tenho fome, eu tenho sede, certo? A gente não vai falar que está com fome, com sono ou com sede. Normalmente a gente faz isso no português, né? Então nessa primeira frase a gente tem mio figlio ha sonno. Então estou dizendo que meu filho tem sono. Loro hanno fame. Eles têm fome. A sete é uma pergunta. Vocês têm, você tem sede? Então nós temos esse uso do verbo avere. E aí eu acredito que ficou fácil de entender agora. Vamos para a repetição, tá bom? Vamos lá. Mio figlio ha sonno. Loro hanno fame. A sete. Ok. Nós também podemos falar sobre a aparência, né? Às vezes a pessoa tem um cabelo escuro, tem os olhos azuis, verdes, castanhos, a pessoa tem barba. Então a gente tem esses casos aqui, esses exemplos. Então a gente tem a primeira frase. Ha i capelli neri. Então a pessoa, ela, ele, tem os cabelos negros. Hanno gli occhi azzurri. Então eles têm os olhos azuis. Lui ha la barba. Então ele tem a barba, né? Então a gente vai usar justamente para aparência quando a gente fala que a pessoa tem cabelo de alguma forma, olho de alguma forma ou até mesmo barba, né?
Então vamos lá, vocês vão repetir comigo. Ha i capelli neri. Hanno gli occhi azzurri. Lui ha la barba. Ok, bem fácil, né? E a última, eu diria que uma das mais comuns, né? É quando a gente está falando sobre posse, né? A pessoa tem alguma coisa. Então a gente tem avete una bella casa. Vocês têm uma bela casa. O un cane. Tem um cachorro. Francesca ha una máquina. A Francisca tem um carro, ok? Máquina aqui seria carro, tá bom? Então, quando a gente está falando de posse, sobre ter, né? Obviamente, você também vai utilizar. Vamos à repetição. Avete una bella casa. Ho un cane. Francesca ha una macchina. Ok, simples assim. Esse verbo aqui, ele é muito importante, como eu estava falando para vocês no início, justamente porque a gente vai usar ele para conjugar verbos. Ele vai ser um verbo auxiliar para o passado. E a gente deve ver isso na nossa próxima videoaula sobre o passado em italiano, ok? Então fiquem ligados. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Instagram, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem marcar uma aula experimental totalmente gratuita com a gente, vocês podem dar uma olhada no link que estará na descrição. Então, se Deus quiser, até a próxima.